Bem-vindas, gatas, garotas, estamos começando mais um Círculo de Mulheres, livro das mulheres que correm com os lobos, na perspectiva da nossa vida, do empreendedorismo, dos relacionamentos. Vamos trazer os contos para a nossa vida real. E eu te convido para estar aqui com nós, mais duas convidadas hoje. Logo elas vão estar chegando. E hoje a gente está no conto do Barba Azul. Lembrando, a gente vai lá pro conto do Barba Azul, a gente vai olhar pro trecho que fala o grito. Como dar o grito? O que significa isso? E como a gente traz essa perspectiva para nossa vida e olha de que momento a gente tem que dar esse grito, ou a gente tem que ficar sempre calada, ou a gente fica a vida toda quieta e não dá o nosso grito de liberdade, porque a gente aprendeu várias caixinhas desde pequena, nós fomos colocadas em várias caixinhas de que a mulher teria alguns sentidos no mundo, um servir específico. E a gente foi se encaixando naqueles padrões e tá tudo bem, porque foi o que a gente aprendeu. Mas hoje a gente vai ver aqui com as nossas duas convidadas, a Ká e a Soama, como elas deram o grito de liberdade na vida delas, como elas estão dando o grito de liberdade, como que é dar o grito todos os dias, porque é em várias ações aí que a gente dá esse grito, é em vários momentos, não é só num momento de virada de chave, mas é quando a gente precisa gritar em alguma situação e dizer, peraí, o que tá acontecendo aqui? Acorda, menina, acorda, minha filha, o que tu tá fazendo na tua vida? Então vou chamar aqui as gurias, já estão por aí, Soama e a Ká. E já peço para quem quiser compartilhar essa live com as amigas, que o Instagram não tá mais mostrando para todo mundo nos stories ali, para quem tá chegando. Já vou convidar as duas. Convidando a Ká, convidando a Soama. Vamos lá. Bem-vindas! Oi, meninas. Tudo bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Então já vamos para a prática, já vamos lá. Galera, é o seguinte, a gente está no conto do Barba Azul, como eu falei antes. Resumindo esse conto, como eu sempre faço aqui no círculo, a gente está nos trechos, nos pontos específicos dentro do conto. Mas o conto relata a história de um mágico fracassado que tinha uma barba azul. E aí ele corteja 3 irmãs, uma irmã mais nova e 2 mais velhas, que ela sempre trata ali no conto, chamando da irmã mais nova as irmãs mais velhas. E ele corteja elas, tentando ali um casamento, só que elas ficam assim, né? Uma barba azul, como assim, né? Casar com um homem de barba azul? Não é um padrão que elas esperavam, né? Só que ele preparou, então convidou elas para fazer um passeio, um piquenique, lá levou cavalo e tudo mais, e fez um grande momento com elas para tentar, né, passar aquela boa impressão. E a irmã mais nova, então, começou a olhar para ele no sentido, mas então a barba não é tão azul assim. Vamos, vamos relevar essa situação, vamos, né, dar um jeitinho aí. E ela resolveu casar, aceitou o pedido de casamento dele e foi morar com ele num castelo enorme. E lá nesse castelo tinha muitas portas e tudo mais. E ele precisou viajar. Nessa ida, na viagem, ele entregou para ela um molho de chave e disse para ela, olha, deu uma ordem para ela, né? Uma dica também, não abre, tem essa chave menor aqui, não abre, não usa essa chave para nada. As outras você pode abrir todas as portas, sem dinheiro, sem comida. E ela, tá, tudo bem, ela queria obedecer naquele momento, né? Viu aquele molho de chave, tá, tudo certo. E ele disse, mas chama a sua família para passar esses dias aqui contigo. Ela chamou as irmãs mais velhas, e as irmãs mais velhas inquietas já vieram aquela vozinha que a gente tem tanto dentro da gente como pessoas que nos alertam de situações, né? Ou quando a gente sente na intuição. As irmãs mais velhas falaram para ela, mas vamos abrir essas portas, por que não podemos usar essa chave menor?
E aí fizeram uma brincadeira, foram abrindo as portas, abrindo, que tinha dentro, até que chegaram a uma porta estranha e usaram essa chavezinha menor. De fato, colocaram a chave lá, abriram, e a irmã mais nova viu que tinha atrás dessa porta. Tinha muito sangue, muitas caveiras, mulheres decapitadas ali. Então ela correu fechar, ela preferia não ter visto aquilo ali naquele momento, ela fechou a porta, só que a chave pequena ficou sangrando o tempo todo. Ela fez de tudo e não conseguiu fazer com que aquela chave parasse de sangrar. E aí ela tentou, levou lá, escondeu no guarda-roupa dela, daí acabou sujando todos os vestidos dela, de sangue e tudo mais. Quando ele chegou, ele pediu, cadê o molho de chaves? Ela entregou. Ele percebeu, obviamente, que não tinha essa chave menor e perguntou para ela o que você fez com a chave que não era para usar. Ela, eu acho que eu perdi no cavalo e tal. E ele, óbvio que não relevou aquilo e disse que ela tinha feito o que ela não devia, que era abrir aquela porta. Então tinha chegado a hora dela morrer, porque quem estava atrás da porta lá morta eram as ex-esposas dele. E ele disse, então agora é a tua vez de morrer, porque não cumpriu o que eu pedi. E aí, nesse momento, ela ficou apavorada, assustada e pediu para ele, me dá aí 15 minutos, 10 minutos para me conciliar com Deus, para me despedir, para tá preparada para a morte. E ele deu esse tempo para ela foi lá, correu para as irmãs, pediu para as irmãs chamarem os irmãos mais velhos. E aí elas ficaram naquele processo, meu Deus, chega os irmãos, chegaram os irmãos e aí decapitaram ele, deixaram ele para os abutres comerem, né? E aí, todo esse conto tem vários trechos que a gente foi fazendo nos outros círculos, e hoje a gente está no trecho da página 76, que é como dar o grito. Em que momento que essa mulher ingênua estava entrando no ciclo de casamento, né? Obedecer o marido o tempo todo. Em que momento que ela sente esse dar o grito. Quantas vozes que a gente escuta, né? E então as gurias vão contar, já vou pedir para a gente começar entendendo a história da Kai e da Soama, e aí depois a gente já vai saber como que cada uma de nós deu um grito ou está dando os nossos gritos e as situações que você que está assistindo também pode perceber e dar esse grito que é libertador, esse grito de liberdade mesmo, né? Então, gurias, Cá, pode começar já se apresentando. Oi, gente. Bom, eu sou a Ká, sou terapeuta holística e professora e mentora de terapeutas. Então, tudo que eu faço hoje em dia é pensando em como ajudar mulheres a criar seus negócios de terapia e terem sucesso nisso, né? Viverem as próprias definições de sucesso aí. Sucesso financeiro, liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade geográfica, enfim. Tudo para mim aqui é focado em ajudar essas mulheres. E por isso que é um prazer estar aqui para discutir o livro que eu amo, né? Mulheres que Correm com os Lobos. E conversar aí sobre quais foram os meus gritos de liberdade e quais estão sendo os meus gritos no momento também. Soama, e aí? Bom, eu sou a Soama, sou aqui do Rio, né? Com esse sotaque, diferente do sotaque da Tuti. Bom, eu sou engenheira de formação. Trabalhei na área de automação industrial por 15 anos. Eu trabalhava vendendo projetos de engenharia, então eu já trabalhava com vendas e marketing. Praticamente toda a minha vida técnica era de vendas, né? Vendas técnicas. E em 2018, 2017, eu trabalhava numa grande multinacional e tal, eu saí da empresa. E a partir de 2018 eu comecei a trabalhar com meu marido é músico, ele está até aí na live. E ele já tinha um trabalho no digital, eu comecei a trabalhar com ele com os produtos digitais. E a gente também junto escola de música. Ele já era professor há muitos anos e a gente abriu uma escola, então hoje a gente tem outros professores que trabalham conosco. A gente vai até a casa dos alunos, né, com essa escola. E eu comecei, então, a conhecer e estudar o marketing digital a partir daí.
né? Então, comecei a estudar marketing, gestão de tráfego, toda a parte de lançamento de produtos, conteúdo das redes sociais. Eu fazia com eles conteúdos tanto da rede social dele, quanto da escola e tudo mais. E aí conheci a Isa e começou a Isabelle Moreira, que é mentora de 23, e começou a acontecer várias coisas na minha vida. E a partir de 2022, no caso desse ano, eu comecei então um trabalho de marketing digital feminino. E só para explicar o que significa isso, né? A ideia é que eu consiga ajudar mulheres a venderem os seus produtos usando as redes sociais como uma vitrine do seu negócio, né? Que é uma coisa que não é tão fácil, não é tão simples. Tem muitas mulheres fazendo muitas coisas muito legais e que não estão conseguindo chegar nos seus clientes porque tem a barreira, né, da rede social. Então, essa agora é minha tarefa principal, ajudar essas mulheres a conquistarem os lugares que querem estar, os seus clientes, os seus serviços no mundo, usando para isso essa vitrine maravilhosa que é a rede social, que a gente esteja aqui, cada uma na nossa casa, tirando tantas coisas legais. É isso aí. Ai, coisa boa ouvir a história de vocês, eu adoro. E a gente, acho que um grito aqui que nós três damos, e aí a primeira coisa é entender que as mulheres não têm que competir o tempo todo, não tem que eu tenho que passar por cima da colega, como falam, né? Ah, mulher junto não dá certo. Mulher naquele emprego lá, todo mundo junto, uma quer comer a outra, quer matar a outra, né? Para poder passar por cima. Só que nós juntas somos muito mais fortes, cada uma colocando, entendendo isso que dá a mão para outra e ajudar, a gente forma uma corrente muito maior do que sozinha, tá lutando sozinha ou indo contra algumas coisas, né? Então, a primeira parte aqui que eu quero trazer para a gente discutir do trecho que ela fala que a gente reunir forças para superar o carcereiro, né? Esse cárcere. Que ali no caso do ponto, ela, no momento que ela lembrou de pedir 10 minutos para ele, ali que veio essa intuição nela, ela tentou sair da morte, né? Se livrar da morte. Poderia ter pensado assim, eu vou continuar aqui mesmo, vou morrer igual, não adianta ter 10 minutos, 15 minutos. Ela poderia ter pensado dessa forma. E isso significa muitas vezes quando a gente está assim, trabalhando ali, né? E eu fico naquele lugar que eu não gosto, porque eu penso, mas o que os outros vão pensar? O que eu vou sair desse trabalho? Vou ficar aqui mesmo, tá bom assim? E aí a gente vai ficando naquele assassinato da nosso mais profundo, assim, do que a gente realmente quer, da nossa identidade, das coisas que a gente sonha. A gente fica sempre naquele looping ali. E aí, compartilhando com as gurias também. Então, eu sou TUT, trabalho com mulheres que querem empreender, que estão em transição de carreiras, que são empreendedoras, mulheres que querem sair daquela, entender assim, eu ganho R$ 1.800 e tá bom, ou eu ganho R$ 2.000 e tá bom. Sair dessa sensação de que aquilo ali é suficiente, sendo que é muito mais possível, muitas coisas, sendo que o teu potencial é enorme. Então, isso que eu quero ajudar cada vez mais as mulheres a acenderem essa chama e dar o grito, de fato, de liberdade, né? E eu acho que o primeiro grito que eu dei, que eu trago para compartilhar com as gurias, que eu falo aqui, foi que nesse processo que a Solama falou, que estava no corporativo, né, trabalhando lá, engenheira, no meio de muitos homens, naquela energia da produção, eu estava no meio acadêmico, que também era uma produção de artigos, revistas, o tempo todo uma cobrança imensa por passar um ano sem produção de artigo era algo impossível ficar sem produção. E tinha que produzir o que viesse, tinha que produzir o que tu não gostava, produzir o que o professor queria, temas que tu não queria nem pesquisar sobre aquilo, mas tu tinha que fazer, porque era necessário para estar naquele meio ali. E eu, naquele momento, eu acho que que nem a irmã mais nova casou com Barba Azul,
quando eu olhei para aquele mundo acadêmico, eu olhei assim, não é tão azul assim a barba desse mundo acadêmico aqui. Vou continuar por aqui mesmo, nessa caixinha que tá tranquilo. É isso que eu aprendi do sucesso, né? Eu aprendi que eu tinha que chegar até o final do doutorado e ser uma professora universitária, ser funcionária pública. Então, eu estava naquele, tudo bem, então vou casar aqui nesse momento e aí vou viver a minha vida. Só que o que o meu grito aconteceu? O meu grito foi não ter sido aprovada para o doutorado. Então foi algo externo que veio ali, como no caso do conto, os irmãos mais velhos, né, vieram para assassinar o Barba Azul. Eu tive uma ação externa, né? Não, apesar de que, com certeza, a minha energia já não estava boa ali naquele momento, então eu já não fui bem na seleção do doutorado, porque a minha proposta para doutorado, da tese, já era um tema que eu queria, não que o professor da seleção queria. Então, eu já fui contra os princípios ali. Então, foi uma mescla do que quando eu fui escrever o projeto, eu já dei o grito ali, porque eu disse, não, peraí, eu quero escrever uma coisa que eu quero fazer. Mas a gente sabe que um processo seletivo de doutorado e mestrado não é assim. Você tem que escrever o que o professor quer, dentro da linha de pesquisa dele, para te poder ser selecionado. Se ele não tiver assim, ele não vai ser selecionado. E eu queria falar sobre dança, sobre arte na administração, falar uma coisa totalmente diferente. Não era isso que eles queriam, né? Não é essa caixinha. Então, gurias, que grito aí que vocês querem contar para o pessoal se destacar, porque eu acho assim que o mais importante para mim foi entender que é possível dar o grito em qualquer momento da vida. E não é assim, porque eu fiz administração, eu preciso agora ficar na administração pro resto da vida. Não, porque como é que eu vou dizer para as pessoas que eu vou trocar de curso, ou que eu não quero mais saber de administração, ou que eu não quero mais fazer mestrado, né? E aí, acho que a gente sair dessa visão, né, é tão importante de que é possível dar o grito a qualquer hora, e a gente quer dar o grito aqui, a gente faz live, não quer fazer a live, não faz. A responsabilidade que a gente tem e o que a gente sente naquele momento, né? Sim. Eu acho que na minha vida eu dei muitos gritos em momentos e contextos totalmente diferentes, mas puxando aí o gancho né, da vida acadêmica, o meu primeiro grito, assim, que eu tenho consciência, foi também sair da faculdade, sair do ambiente acadêmico. Eu estava numa faculdade pública de muito prestígio, em São Paulo e tudo mais, e eu cursava letras. Até o momento, assim, no primeiro semestre eu gostava, no segundo eu já não gostava tanto, eram 5 anos de curso, até que eu cheguei no último ano de curso eu já não aguentava mais, né? E o meu grito foi cancelar minha matrícula numa faculdade pública. No último ano, com estágio feito, com tudo. Faltava, tipo, meia dúzia de matérias e eu me formaria. E isso foi, tipo, um grito enlouquecedor para todo mundo que estava ao meu redor, né? Porque, apesar que eu estava mentalmente doente daquele ambiente, já sabia que não era o que eu queria fazer, que não tinha nada a ver comigo mais, ainda assim é um grito muito difícil de aceitar, muito difícil mesmo. Como você está saindo de algo que é o sonho de tanta gente, né? Não era o meu sonho. E esse foi o meu primeiro grito, de ir perseguir outra coisa, né? Entender que não é porque eu tinha gastado 4 anos em uma coisa, só faltava um para eu terminar, que eu poderia desperdiçar esse outro ano. Que era o pensamento que muita gente me falava, não, aguenta um pouquinho mais, eu sei que tá sofrido, mas só falta 1 ano. Eu falava, já perdi 4, eu não vou perder mais um. Né? É um pensamento, é mudar uma chavinha, que as pessoas têm muito isso. Não, só mais um, o que é 1 parte 4? Para mim, 1 custaria muito caro mesmo, eu não estava disposta a pagar esse preço. Então, acho que esse foi, assim, meu primeiro grito, e talvez o grito mais incompreendido por todo mundo, né? Foi um grito por mim mesma. Os irmãos ali da história, né, na alegoria do Barba Azul, que são os irmãos que vão salvar, eu fui os meus irmãos também. E é muito legal a gente perceber isso, que muitas vezes o nosso predador, o nosso Barba Azul, é a gente, e também o nosso salvador, os irmãos, somos nós. Então, tem uma passagem, conto, até separei aqui, que a doutora Clarissa, ela fala que para a gente vencer os predadores da nossa psique,
a gente precisa ter os poderes instintivos, que são insight, intuição, resistência, tenacidade no amor, percepção aguçada, alcance de visão, audição apurada, canto sobre os mortos, cura intuitiva e cuidado com o próprio fogo criativo. Assim, na real, a gente esquece de todos esses instintos nossos. O primeiríssimo que ela fala que é insight. Quantas vezes a gente não tem um insight e a gente joga ele na gaveta, a gente desacredita dele e tudo mais. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai dando mais força pro nosso predador, né? E vai se tirando a nossa força. Porque o insight está ali gritando que tem algo errado. De olha, toma cuidado. Mas a gente insiste em ir atrás do predador, em facilitar para ele atacar a gente. Então, dar esse grito é um negócio assim que exige muita força interna, exige um trabalho, não é de um dia para o outro que você simplesmente dá o grito. Geralmente você vai precisar estar numa situação sob uma tensão, né? Como a primeira esposa tá, como a esposa mais jovem tava, né? De estou em vias de morrer. Então, a gente costuma dar esse grito nesse momento, quase quando já é tarde demais. E é um trabalho diário e se policiando para gritar quando ainda tem mais tempo para ser salva, né? Quando ela não está com tudo a perder. Então, esse foi o meu primeiro grito, acho que foi muito relacionado com o da Tuti. E a Soama, qual que é o seu grito, Soama? Gente, eu vou contar meu primeiro grito, mas é interessante que meu marido acabou de falar aí que ele fazia isso e que agora ele mudou. Meu marido é um homem terapizado, né? Estamos aí fazendo terapia, né? A gente faz terapia de casal e faz terapia individual para ajudar nesses momentos, né? E ver como é que os homens também estão aí vivendo essa dificuldade, né? Não só nós mulheres. Mas o meu grito, na verdade, foi interessante que a Tuti falou sobre tem mulheres que estão ganhando R$ 1.800 e estão aí achando que está tudo bem, né? Meu grito foi uma coisa um pouco complexa, porque eu ganhava muitas vezes R$ 1.800. Muitas vezes R$ 1.800. Né? Eu tinha um salário muito bom, eu tinha comissão, eu tinha participação nos lucros da empresa, eu tinha um carro muito bom, câmbio automático, eu tinha um iPhone de última geração, tinha um notebook maravilhoso, tinha plano de saúde perfeito, com todos os direitos. Então, assim, eu estava numa situação profissional muito, muito favorável. E eu era uma pessoa que batia as metas, superava as metas da empresa, e só que chegou uma hora, né, e aí, como a Tuti até estava falando sobre a questão de você começar a fazer coisas que não te representam, né? O mundo masculino da engenharia nem era aquilo que mais me maltratava, o que mais me magoava, o que mais me prendia. O que era mais. O Thiago está falando que foram bons e maus tempos, tudo ao mesmo tempo. O que mais me prendia ali era a coisa da venda, né? A venda muito agressiva. Né? Eu até estou falando com as meninas ontem, eu vendia por ano milhões de reais. Acho que minha última meta do ano que eu estive lá era 12 milhões de reais. E tudo muito agressivo, tudo muito precisa acontecer, não pode, sabe? Era tudo muita pressão, muita pressão de vender, 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 vender. E aí a minha questão era assim: o que eu estou fazendo de bom para o mundo? O que eu estou fazendo, gastando toda essa energia, essa carga de estresse insana, e para o mundo? Vai ficar o quê? Né? Eu já tinha 42 anos, eu já estava entrando em uma série de processos que eu falava assim, cara, eu não quero passar o resto da minha vida e quando me aposentar falar assim, olha, o que eu entreguei para o mundo foi projetos de engenharia debaixo de uma pressão insana. E aí, juntando até com o que a Ká falou, tem uma hora do
conto que ele fala assim, ó, que essa energia dos irmãos, né? Os nossos irmãos psíquicos, eles não estão muito facilmente acessíveis, né? E ele fala, olha só, o entusiasmo e a natureza combativa da gente fazer o grito de liberdade e mudar, isso está na página 77, de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria eficaz. A gente precisava ter mais esse espírito da luta, do combate, no sentido bom da palavra, no sentido de se libertar dos cárceres. Mas no nosso consciente ele não está tão perto quanto seria eficaz. Então, apesar de eu estar gritando por dentro de que eu não queria aquela situação, eu precisei, como aconteceu com a Tuti, ser demitida da empresa. E o meu marido, ele fala uma coisa que eu acho, eu acredito muito nele, a mesma coisa que a Tuti falou. Eu parei de vestir a camisa da empresa. E aí, na hora que eu parei de vestir a camisa da empresa, não fazia também mais sentido para a empresa eu estar na empresa. Né? Então, é bem isso, assim, ao mesmo tempo que você não sabe o que fazer, os seus irmãos vêm, e a doutora Clarissa fala até do redemoinho, né? Vem uma energia de redemoinho. Começa a ter um redemoinho, uma agitação, começa a acontecer um monte de coisas, e você, hoje eu não sei dizer aonde foi que eu me perdi naquela história, mas o que eu sei é que era um caos. E aí, do caos, eu fui demitida. E aí não teve muito jeito, né? Eu tinha que correr atrás de ser outra pessoa. E é o que eu estou aqui até hoje, correndo atrás de ser essa outra pessoa, que é uma vida em construção, né? Não, você falou uma coisa bem importante, que é essa questão da consciência, né? Porque quando eu dei esse grito, que eu resolvi escrever um projeto de doutorado, que não tinha nada a ver com o professor, que era o que eu queria de fato, é uma parte que ela fala aqui, quando a gente tem que se preparar para a morte de alguns ciclos da nossa vida. Eu não estava preparada para aquela morte e eu não queria me preparar naquele momento, porque eu não tinha consciência daquilo. Eu pensava que era o fim do meu sucesso, a não ser aprovado no doutorado, nunca mais ia ser, agora não vou ser funcionária pública, não vou ser o orgulho das pessoas. Então, para mim, agora eu vou viver uma vida assim, do Ruim, jeito que né? Uma der, vida ruim. ruim, naquele sentido era ruim, porque eu não ia mais ser a funcionária pública, etc. E se eu tivesse consciência naquele momento, eu teria me preparado para aquele ciclo da morte, vida, que a doutora Clarissa fala, desse momento de que eu vou buscar a força para entender, tá, mas por que eu não fui aprovada no doutorado? Eu mesma que fui contra, não é botar a culpa. Eu botei a culpa nos professores, obviamente, quando eu não fui aprovada. Não, eles que não me quiseram, eles que acharam desculpa, eles que preferiram outras pessoas. A gente sempre vai pro externo, né? A culpa é dos outros, a culpa é dos outros. Mas, na verdade, eu mesmo que fui para o caminho, porque eu escrevi um projeto que ele não queria. Ele não queria. Então, a gente se contradiz também por não ter essa consciência. E a internet, para mim, que veio acelerar esse processo, porque a informação antes não estava na minha mão. Então, o livro da Mulheres Correm com os Lobos, que eu vi pela internet, a importância desse conto, quem está assistindo aqui está nos vendo pela internet em qualquer lugar do mundo e tem a possibilidade de conhecer o conto do Barba Azul e talvez começar a ler o livro, ou então acender um site e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou deu uma agulhinha, uma fagulha lá do que pode acontecer daqui a 5 anos com a pessoa, um grito daqui a 5 anos e está tudo bem. Mas o quanto é importante esse momento da gente usar essas ferramentas que a gente tem, né? Veio a internet para nos trazer essa consciência, aí acelerou, mais ainda a gente está aqui fazendo esse círculo de mulheres. E a consciência, que a Solama falou, para mim é o principal, assim, porque eu não tinha consciência, não entendi o que estava acontecendo. Eu só conhecia um caminho na vida. A gente aprendeu com nossos pais, a gente viu com a nossa família. Era aquilo que eu via, só aquele caminho ali. Eu não via possibilidades. Então, que nem a Ká falou, eu
eu troquei de curso, eu fiz até o 5º semestre de física, depois troquei para administração. Mas ouvi muitas pessoas falando, mas tu perdeu tempo, 5 semestres, perdeu tempo, porque você não terminou a sua faculdade, já estava na metade mesmo, faltava pouco. Mas ser professora para adolescentes não era, eu senti que não era o meu papel no mundo, o meu servir no mundo não era aquele naquele momento. E aí que nem a sua ama disse, né? Eu me questionei, tá, mas peraí, eu quero servir para adolescentes nesse sistema educacional fechado, onde eu tenho que dar o conteúdo que me disseram que tem que ser daquele jeito, ou eu posso expandir, pelo menos trabalhar com administração, que é empresas que elas vão crescer ou elas vão ter a sua autonomia e vão gerenciar as ferramentas da forma que ela quiser, né? Naquele momento que eu tive esse conflito de trazer para a consciência também. Mas eu tive que enfrentar tantas vozes do Barba Azul mesmo, que é dizendo, não troca de curso, fica nesse mesmo, né? Então, manter aquele cálice do estar, já que eu estou fazendo aquela graduação, vai até o final. Começou, por que não pensou antes? Por que não decidiu antes outra coisa, né? E aí a gente fica nessa caixinha e não se permite. Como que é para vocês foi o momento ou é o momento de trabalhar com a morte dos ciclos, assim, fechar um ciclo e entender esse momento e dar um próximo grito? Eu acho que uma coisa que é importante a gente ter sempre em mente, falando desse negócio de as pessoas falam, fica mais um pouquinho, né, que nem você com a idade e tudo mais, é que só a gente sabe como é o nosso carcereiro. Só a gente sabe. As pessoas pensam que sabem, mas elas não conseguem enxergar do jeito que a gente enxerga. E no livro, a Clarissa fala bastante que o nosso carcereiro, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser uma religião, um cônjuge, a família, a cultura do ambiente que a gente está imerso. E esse carcereiro ele pode ser, inclusive, um aspecto nosso, tipo um traço da nossa personalidade que, de alguma forma, está aprisionando e ameaçando a gente. E o grito, ele tem que vir de nós, né? A gente pode gritar e ajuda a ser uma outra pessoa, mas ninguém consegue gritar por nós. É um dos motivos pelos quais a gente não consegue salvar as pessoas de situações que são horríveis para ela, né? Então, por exemplo, por muito tempo, como terapeuta, eu trabalhei com pessoas em relacionamentos abusivos. Eu e a família dessas pessoas não tinha consciência que estavam no relacionamento abusivo. Mas ninguém nunca consegue tirar aquela mulher da situação. Ela precisa dar o grito e então a gente age. A gente não consegue chegar lá, arrebentar a porta e esfaquear o Barba Azul. Não dá, né? Então, é bem legal a gente trazer para a consciência isso de o grito parte de dentro. De dentro. A ajuda pode ser externa, mas o grito é sempre nosso. E acho que essa é uma das partes que nós mulheres nos perdemos bastante. Porque a gente é ensinada também a sempre esperar um salvador. A nunca ser, né? A gente espera o príncipe no cavalo branco, mas a gente nunca é o príncipe. E isso mantém a gente aprisionado em situações horrorosas como a do conto do Barba Azul, né? Que podem estar aí se reproduzindo em várias áreas da vida. Então, eu acho importante a gente trazer isso porque no livro a Clarissa é bem enfática em falar que o carcereiro tem diversas formas e que muitas vezes ele é extremamente sutil. A gente acha que ele está cuidando da gente. A gente acha que não. O Barba Azul, ele fala, não, os quartos têm riqueza, os quartos têm uma abundância de alimento, que a gente sabe que no contexto medieval é uma riqueza imensa, né? Você tem uma despensa. Então ela fala, tá tudo maravilhoso aqui. Ela nem imagina o que está por trás daquela portinha minúscula com as esposas mortas. Ela só vê ali a ilusão. Ela só vê ali o conto de fadas mesmo. Então, demanda muito esforço interno da escrita pela liberdade. Pedir ajuda também. Eu não lembro qual foi a última pergunta que você fez, Tuti. Da morte, assim, do ciclo, né? Quando tu dá o grito e aí trabalhar com esse momento de morte. Morte, vida, morte, né? É também entender que morte, vida, morte acontece em tudo o tempo.
E acho que grande parte dessa nossa dificuldade de lidar com ciclos, na verdade, não é lidar com o ciclo, é lidar com a morte, né? Seja uma morte nesse sentido mais poético, nesse sentido filosófico, seja uma morte mesmo física, palpável, de morte de um corpo. A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte, e quando você não lida com a morte, você não lida com a vida também. E você não lida com o ciclo. Então é entender que sim, quando você dá o seu grito, algo vai morrer. É fato, algo vai morrer. Mas a morte não é algo ruim, não é uma palavra pesada, não é um sentimento pesado. É algo totalmente necessário. Algo precisa morrer para então outro algo nascer. E tendo essa consciência, fica muito mais fácil você não só dar o grito, mas você também viver a sua vida, né? Consciente de que mortes sempre vão aparecer, mas que você vai precisar aprender a lidar com isso o quanto antes para evitar o seu sofrimento. E aí, Cléo? Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, né, do peso da ancestralidade, né, da cultura e de como a gente toma as decisões nas nossas vidas, né? Meus pais, eles foram funcionários, são aposentados da Petrobras, que é uma empresa, né, estatal, uma empresa, um emprego estável, né? Todos os irmãos da minha mãe, incluindo a minha avó e meu avô, todos os irmãos, as irmãs do meu pai, incluindo a minha avó e meu avô, todos funcionários com estabilidade, ou de empresas estatais ou de empresas públicas. E aí, eu acho que o grande primeiro grito foi eu dizer que eu não ia fazer concurso público. E na época que eu me formei, o concurso público era uma parada assim teve muito concurso. Tem vários amigos que têm mais ou menos a minha idade que foram para o concurso público. Então isso já foi um grito muito louco, assim, né? De não querer estabilidade no emprego. Olha que coisa mais doida, né? E aí eu vou para uma empresa muito top, sou muito bem sucedida nessa empresa, né? E aí saio da empresa e digo assim, tudo que eu quero fazer na minha vida é qualquer coisa menos o que eu fazia antes. Cara, isso é muito desafiador, porque você está inserido num ambiente onde todo mundo fez a mesma coisa a vida inteira. E isso é o status quo, é o que as pessoas esperam de você. É você ter uma escolha profissional que você escolheu muito jovem e você fazer isso a vida inteira. E, cara, e quando você chega num 42 anos de idade, como eu cheguei, já entrando na menopausa, ainda sem saber, hoje eu já sei que eu já estava começando o processo de menopausa precoce e tal, e eu falo, cara, eu quero fazer qualquer coisa menos isso, era muito louco. A Ká falou muito assim, de as pessoas não estão dentro de você, as pessoas não conseguiam entender o tanto que eu estava sofrendo. E era muito. E era muito, 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 muito. Eu estava sofrendo com cada fibra do meu corpo. Eu adoeci de muitas maneiras, né, para conseguir dar esse grito, para conseguir dizer assim, olha, isso para mim não dá mais. E para chegar num lugar hoje, em 2022, na beira de fazer 46 anos, e dizer assim, eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser. Isso é muito louco, isso é muito fora da casa. E isso são muitos processos internos que a gente precisa passar. E a gente tem que se lembrar que, na verdade, a Ká até falou, né? A gente não foi acostumada a salvar ninguém, nós nunca fomos o príncipe, mas a doutora Clarice fala com muita propriedade, gente, eu recomendo muito esse livro, porque eu acho que ele traz umas coisas muito boas para a gente, de que, na verdade, nós temos todos esses personagens dos contos de fada dentro de nós. Nós temos os nossos príncipes dentro de nós, nós temos os irmãos, que são aqueles que vêm nos salvar, que tem a questão da força da luta. A gente tem as irmãs, que são aquelas mais velhas, ancestrais, que vêm nos contando as coisas mais sábias, porque elas já vivenciaram os processos, né? E a gente ainda não vivenciou. Então, a gente, na verdade, tem todos esses aspectos dentro de nós
E eu acho que a grande questão da mulher selvagem, né, que a gente fala muito nesse livro, e que as pessoas acham que andar por aí vestida numa saia rodada e com a cara pintada na floresta, né? Na verdade, a grande questão da mulher selvagem é ela ter consciência e acessar esses potenciais que ela tem dentro dela, né? No início desse conto, ele fala que a esposa, né, usou de desespero e astúcia. Eu achei tão interessante isso, porque ela estava desesperada para morrer, mas ao mesmo tempo ela teve a astúcia de pedir um tempo, porque naquele tempo ela ia pedir ajuda. E veja bem, ela não sabia de nada, teoricamente, mas dentro dela tinha uma astúcia. Tinha uma chama que falava assim, cara, pede um tempo, porque nesse tempo você vai conseguir resolver. Então, assim, é muito legal a gente saber que nós podemos ser as grandes heroínas da nossa própria história. A gente é o príncipe, a gente é o cavalo branco, a gente é a rainha má, a gente é a madrasta, mas a gente também é a mocinha. Então, assim, eu acho que a grande questão, e aí falando também sobre a questão do ciclo de morte, vida e morte, é a gente saber a hora que algum personagem desses morre para outro nascer. É uma dificuldade muito grande. Primeiro, reconhecer que nós temos esses personagens todos dentro de nós, inclusive o Barba Azul está dentro da gente também, porque nós somos também o nosso próprio carcereiro. E aí, que dia que eu mato o Barba Azul e deixo nascer a esposa que teve a astúcia, que teve a petulância de botar a chave na porta, sabe? Então, eu acho que a grande ciência de tudo é a gente se conhecer. É a gente entender os nossos potenciais e entender também as nossas sombras. E deixar morrer. Por exemplo, eu estou passando por um momento agora, eu estava até conversando sobre isso com meu marido ontem, eu preciso deixar morrer em mim o perfeccionismo. E vejam só, meu pai era técnico de segurança industrial, meu pai era a pessoa responsável por manter a refinaria segura, sem explodir, sem matar pessoas. Meu pai é muito perfeccionista. E aí meu marido estava fazendo a seguinte analogia ontem. O seu pai precisava ser detalhista e perfeccionista para não morrer e para as pessoas não morrerem. E aí você tem essa característica muito forte de personalidade do seu pai. É verdade, eu sou muito perfeccionista. Só que ele falou, cara, só que você trabalha com marketing digital. Você não vai morrer se você fizer alguma coisa errada. As pessoas não vão morrer, né? E aí eu tô precisando, eu estava conversando sobre isso ontem, eu preciso matar meu perfeccionismo em mim. Hoje eu até escrevi no meu, para quem não sabe, gente, hoje é um portal muito importante, 22/02/2022, e é uma energia muito legal da gente criar coisas que a gente deseja pra gente, né? E aí eu escrevi lá nos meus morning pages de manhã, né, na minha escrita intencional lá, que eu quero matar esse perfeccionismo em mim, né? Então, tô aí nesse ciclo de vida, morte, vida, matar o perfeccionismo para deixar nós ser uma pessoa mais leve na hora de viver a vida profissional mesmo, né? E também a vida pessoal, mas isso me atrapalha muito na minha vida profissional. Então, eu acho que é isso aí. Me alonguei, mas eu acho que eu respondi, né, tudo. Não, é isso mesmo. E esse e você tá falando do perfeccionismo, ele é um cárcere, né? Ele também é porque é fácil também ter essa. A gente vai levando, porque se não der certo alguma coisa, bota a culpa no perfeccionismo. Se o post não ficar bom, eu digo que foi. Não, é que eu não fiz, eu tinha que ter ficado 5 horas fazendo. Só que a gente não tem um parâmetro, né? A gente não tem um parâmetro do perfeito. E a gente quer uma coisa perfeita sem ter um parâmetro. Queremos o melhor post, mas o que é o melhor post, né? A gente não sabe depois se postar, só vai saber se ele é o melhor ou não, né? E a gente fica nessa sabotagem, nesse cárcere mesmo que eu estava falando. E depois a doutora Clarissa vai falando aqui da energia masculina, energia feminina que existe dentro de nós, que é esse momento que está o Barba Azul, que você mesmo se aprisiona e outras circunstâncias, e aí tem os irmãos, e como a Ká falou ali, ela podia pensar,
vou morrer mesmo, então eu fico aqui, ou eu grito e chamo os irmãos, porque ela teve que chamar os irmãos. Não, as irmãs não iam ver, os irmãos não iam saber que ela ia morrer, se ela não decidisse dar o grito de fato. Então, quando a gente não toma essa decisão, né, realmente de dar o grito, tem que vir de dentro, e só nós sabemos qual é o nosso cárcere, né? Uma pessoa pode dizer pra gente, nossa, tu é muito estressada, mas tu se olhar e dizer, eu não sou estressada. Talvez para fora a pessoa coloca algum adjetivo ali mesmo, naquele sentido, mas tu entender quais são os teus carcereiros, né? E trazendo uma parte que a doutora Clarissa fala aqui, ela fala que das mulheres que tem, acho que é muito comum, pelo que eu pesquiso, que é a perda de libido. E não é só na menopausa, ou não é só em todas as idades. Pode acontecer. E aí, o que aconteceu? Quando eu não tinha consciência disso tudo que eu tô falando, quando eu estava no doutorado, quando eu fui para a seleção do doutorado, eu não tinha consciência da mulher selvagem, né, de livro das mulheres contra os lobos, não entendia nada. Mas quando eu fui buscar, quando apareceu a mulher selvagem na minha vida, eu estava praticamente uma mulher, sei lá, sem libido nenhum, sem resolver, não tinha vontade de fazer nada, estava péssima a situação. O que eu procurei? Procurei uma ginecologista, porque era o que eu aprendi. Eu aprendi que eu vou na ginecologista e ela me fala, troca o anticoncepcional, ou faz isso, toma, me dá um remédio lá manipulado, né? Mas eu cheguei na ginecologista, a primeira coisa que ela me disse foi, isso é normal, acontece com as mulheres, não tem o que fazer. É assim. E eu fiquei pensando ali, ai meu Deus, só isso que tem pra fazer, como assim? O único jeito é então o quê? E eu pensava assim, eu não quero mais tomar esse anticoncepcional que toma não sei quantos anos, né? Mas eu sentia que tinha um cárcere me dizendo, tá, mas daí tu vai ficar grávida se tu parar de tomar. Não para de tomar. Isso, porque não tem solução. É só isso que tu aprendeu. É só essa chave que tu tem aqui. E usa essa chave agora. Mas tu não pode largar ela de mão, porque ela vai continuar sangrando ali. E aí alguma coisa me dizia que eu tinha que parar, mas eu não queria, porque eu aprendi daquela forma, né? Quantas coisas a gente aprendeu. E esse grito, eu sinto muito a liberdade de olhar, ampliar o olhar, né? Quando eu dei o grito, eu disse, eu não quero essa coisa de não ter libido agora com 30 anos. Como assim, né? E aí apareceu para mim na divulgação da internet um curso de ginecologia emocional. Foi o primeiro curso que eu tive contato com a mulher selvagem, com essa reconexão. Mas só que quando tu não abre para esse grito, né? Que nem ali, ela não gritava, os irmãos não iam vir. E nesse momento que eu entendi que tem outras formas de me cuidar que não seja o anticoncepcional, fui lá e abandonei o anticoncepcional e a minha vida existe um antes do anticoncepcional e um depois, porque mudou muita coisa e mudou tudo, porque ampliou todo aquele horizonte pós aquela tomada de decisão, pós sair daquele cárcere que eu estava, porque era um cárcere, ter que tomar uma pílula todas as noites ou todas as manhãs, consecutivas do resto da vida e não ver outras soluções, né? Não conseguir achar outras soluções, achar que aquilo é a solução e acabou. Então, compartilhando com vocês o quanto é importante a gente, esse sentir que a Flama estava falando, perguntar, né? Peraí, eu quero mesmo isso na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Será que existe só essa possibilidade? Ou será que eu posso encontrar outras coisas, chamar os meus irmãos e encerrar aquele ciclo ali, matar aquele barba azul, poder trabalhar com tanto a minha sensibilidade dentro de mim, como a ação, e não deixar a ação sobressair o tempo todo, eu quero agir, e tentar sempre esse equilíbrio, né? Por isso, o que mais vocês querem compartilhar? Nesse trecho que a Clarissa fala sobre libido, ela comenta, né, que uma das curas para essa falta de libido ou falta de vontade em geral é a gente invocar a nossa natureza combativa.
Então, ela fala até, ela usa até na história aquela analogia do redemoinho do vento, antes dos irmãos chegarem, né? Quando começa a aparecer um redemoinho de vento, e de repente eles aparecem ali. E esse redemoinho é a própria força, né, que antecede a materialização dos irmãos. Então, muito dessa nossa falta de vontade, da falta de libido, da perda da paixão pela vida, é de uma falta de iniciativa nossa. É de se colocar na postura de quem precisa ser salva e não invocar, né? Como a Sola disse, que a gente tem dentro da gente, e não invocar o Salvador, ou a Salvadora, né? Pode ser. Então, quando a gente fica se colocando nessa postura passiva de quem está ali sempre esperando, a gente perde mesmo a vontade, porque a gente se sente puramente incapaz daquilo. E tem momentos que sim, que a gente vai precisar mesmo dessa ajuda externa, dos irmãos externos. Mas a maioria das vezes tem alguma ação, ou alguma mini ação que seja, que a gente consegue fazer para tirar ali da situação do perigo, para afastar um pouquinho o carcereiro até chegar realmente essa ajuda que vai aniquilar o carcereiro. Então, é legal trazer esse paralelo, né, com o uso de pílula contraceptiva e tudo, porque é algo extremamente comum, né? Eu trabalho só com mulheres e eu ouço muito isso. Nossa, depois que eu parei com os métodos hormonais, minha vida mudou. Como também existem as mulheres que, por algum motivo, por alguma patologia, precisam desses hormônios sintéticos para ter as funções do corpo minimamente preservadas ali. E é legal a gente perceber o que está causando mal na gente. Será que é entrar nessa postura da aprendiz, né, da curiosa, que é o que a jovem esposa foi fazer ali quando foi investigar a Salinha, descobrir de onde era a chave. Ela estava numa postura curiosa, uma postura juvenil. Você faz essa investigação de, putz, estou sem libido. Será que pode ser tal coisa? Será que pode ser aquilo? E se eu experimentar tirar? É legal a gente trazer isso, né, gente? Né? Eu vejo muito isso, já que a gente está aqui falando uma perspectiva de um sagrado feminino, é muita postura da donzela, né? De você aceitar correr alguns riscos, porque você está nesse momento de criatividade, de expansividade, de experimentar a vida. Então, é importante mesmo, assim, a gente cai muito nesse marasmo de sempre funcionou assim, para que eu vou contestar? Deixa quieto. Como é que é aquele ditado? Time que tá ganhando não se mexe. Ah, time que tá ganhando a gente mexe para golear. Isso que tem que ser a nossa mentalidade, né? Para analogia de futebol, porque eu simplesmente amo futebol, né? Então, sempre tem. Então, eu penso muito nisso sobre a vida, sabe? Eu tô ganhando, mas eu quero golear. E eu não vou me exaurir para isso. Eu vou buscar formas inteligentes de maximizar, né? De aumentar esse meu potencial, de aumentar os ganhos, sem me perder pelo processo, né? Sem me tornar a minha carcereira, sem ficar refém do meu resultado. Então, acho que sobre a libido é importante a gente ter em mente esse negócio de ir buscando o que está matando a gente aos poucos. Pode ser algo muito óbvio, como, por exemplo, um hormônio sintético, mas pode ser algo muito delicado ali, como uma relação que talvez você ache que está te abastecendo, mas no fundo está te drenando. No fundo está fazendo você questionar a si mesmo, a sua capacidade de poder. E aí é um processo auto-investigativo. De jeito. Cada uma vai conseguir, como cada uma vai saber melhor do próprio carcereiro, cada uma vai saber melhor o que está aniquilando o redemoinho, né? Essa força de ação. É engraçado que vocês falaram sobre a pílula. E eu tomei pílula um tempo da minha vida. E eu, na verdade, adorava. A pílula me fazia muito bem. Eu não tinha TPM, eu não tinha vários processos, a pele ficava boa, o cabelo ficava maravilhoso. Eu tenho síndrome do ovário policísticos e eu descobri muito tarde, isso daria uma outra live, porque eu descobri tentando engravidar que eu estava ficando diabética por conta da síndrome do ovário policístico, que foi a vida inteira com pílula e que deveria ter sido tratada de uma outra forma, um estilo de vida diferenciado e tal. Enfim, não vou entrar nesse processo aqui, que a gente vai fazer uma outra live para falar sobre isso. Mas
isso é uma coisa muito interessante sobre a libido, porque ela é... Eu quero falar da libido de uma forma da vida, né? Eu tenho depressão desde os 17 anos, eu sou de uma família que tem historicamente depressão, uma depressão familiar, meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, minha avó tinha, meus tios têm. É uma coisa um pouco complicada e hereditária. E aí, a depressão, as pessoas acham que a depressão é tristeza. E a depressão não é tristeza. A depressão é falta de energia e de vontade de vida. E aí eu fui no meu psiquiatra um dia desses e ele falou assim, Soama, você está sentindo como se você tivesse perdido o elan da vida. Agora eu já entreguei totalmente a minha idade. Para quem não sabe o que é o elan da vida, é o brilho da vida. E a libido é exatamente isso. A libido, você pode perder a libido em relação ao sexo, mas você pode perder a libido de viver. A mulher, quando ela está aprisionada, ela sente uma vontade de ficar quieta no canto. Ela não tem esse brilho, ela não tem esse brilho no olhar. E aí a doutora Clarice, ela termina nesse trecho do conto falando isso, que quando você traz tudo isso que a gente está trazendo à tona, né, você tanto neutraliza a capacidade paralisante do predador, quanto você transforma a virgem que estava ali sem saber o que fazer da vida, né, numa mulher de olhos vigilantes, com um guerreiro de cada lado. Né? Então, a libido ela também passa por isso. Quando você renasce dentro de você mesmo, quando você se empodera de você mesmo, você se torna essa vigilante, ao mesmo tempo curiosa, ao mesmo tempo empoderada, senhora de si, e que tem sim os dois guardas aqui do lado também para te defender, porque tudo bem você precisar de ajuda. A gente não é, ninguém vai chegar em lugar nenhum sozinho, é legal ter ajuda. Mas é mais legal você poder ser essa pessoa que corre atrás da vida, né? Você ser essa pessoa que sente o afã de lutar, de ser feliz, de criar a sua vida, de criar as suas experiências, né? E essa libertação do Barba Azul é isso, é você tomar posse de você mesmo, né? De voltar a ter, né? Como diz meu psiquiatra, o elan pela vida, né? Esse brilho no olhar, essa vontade de viver uma vida, de curiosidade, de deixar uma vida nova chegar, de deixar coisas novas acontecerem, de se também ser grata pelo que você já tem, né? Porque não é só o novo que é bom, tem um monte de coisa antiga que é legal também, que a gente gosta e quer manter, né? Então, assim, poxa, eu tenho essa coisa que eu faço a vida inteira e que é muito legal, que eu gosto, que me aproxima das pessoas, que me faz bem, que faz bem aos outros. Pô, que legal! Então, vamos ser gratos e vamos valorizar isso também, né? Mas quando você está o libido, quando você perde a sua energia, quando você deixa de ser quem você é, você perde todos esses prazeres. Perde o prazer do novo, perde o prazer da gratidão pelo antigo, perde o controle de quem você é, né? Então, assim, seria tão bom, né? Se todo mundo pudesse buscar dentro de si e se conhecer melhor, né? Ia ser uma viagem muito mais legal para todo mundo, né? Inclusive para quem vive com a gente e os outros também que estão se conhecendo também vão ser pessoas mais legais para a gente também conviver, enfim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a gente encaminhando para o final que vocês falaram, agora por último, ontem eu assisti um filme, agora eu não lembro o nome, mas é Estrelas, alguma coisa, das 3 mulheres negras primeiras que trabalharam na NASA, 3 matemáticas. Uhum. E uma coisa que a Ká falou, vocês falaram de estar sempre, da gente de deixar como está. Se foi sempre assim, né? Se eu sempre tomo anticoncepcional, no exemplo que eu tinha falado antes,
eu vou ficar sempre tomando porque é só esse recurso que eu tenho e eu não procuro outros recursos. E no caso dessa história dessas 3 mulheres matemáticas lá na NASA, era um período de segregação. Tinha o banheiro dos negros e o banheiro dos brancos. Tinha a biblioteca dos negros e a biblioteca dos brancos. E uma delas foi na biblioteca dos brancos, porque não tinha o livro na outra biblioteca. E aí o que a pessoa da bibliotecária ela falou para ela? Para ela sair, né? Porque não era o lugar dela ali. E ela disse, mas não tem o livro lá. Eu vou olhar aqui, porque aqui pode ser o livro que eu preciso. E qual é o problema? E a mulher falou para ela assim, mas sempre foi assim aqui. E eu não quero mudar. A bibliotecária, no sentido de que ela sempre viu que existia a segregação, então ela queria continuar daquele jeito, na zona de conforto ali dela, porque ela não queria ir contra nada. Só que no caso das 3 mulheres ali, das matemáticas, elas resolveram ir além, olhar para o além, mesmo tendo que lidar com o momento das pessoas não deixarem ela tocar no mesmo café, no mesmo, porque era separado. O quanto a gente quer ser essa mulher que vai olhar além do que está naquela caixinha ali que a gente aprendeu. O quanto a gente é possível a gente olhar para quem é o nosso carcereiro, se a gente quer sair desse cárcere, buscar essa ajuda, tanto essa força, que no caso do conto ela fala, busca força interna para poder gritar ali para chamar os irmãos. Pedir aqueles 10 minutos, ela buscou uma força interna. E ali e juntou as forças naqueles 10 minutos para poder, de fato, se libertar daquele carcereiro ali. E o quanto a gente consegue, se eu não estou vendo a minha força interna, se eu não estou achando que eu estou naquela desesperança, né? Estou naquela falta de libido mesmo da vida, de tudo, e eu pedir ajuda, eu estender a mão, pedir ajuda, dizer, me ajuda aqui, me mostra o caminho. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Se não sabe qual é o primeiro passo para esse grito, é possível a gente procurar ajuda e é bem-vindo. Não é às vezes a gente tem a ajuda como algo ruim, né? Mas eu sei fazer tudo sozinha, porque eu vou pedir ajuda, né? E aí a gente fica sabotando e não vivendo a nossa vida, nossos sonhos, né? Acho que eu queria deixar essa mensagem hoje de gratidão pelas gurias estarem aqui, por essa live, todo mundo que assistiu, quem vai assistir depois também. Esse momento da gente gritar, né? A gente tá aqui gritando nessa live, insistindo, fazendo live, gritando na internet, porque hoje o grito ele tá ampliando mais, né? Porque a gente consegue se conectar com pessoas do mundo todo. Então a gente tá com realmente uma chave na mão incrível e a informação está na nossa mão, no celular, o tempo todo. É possível pesquisar no Google como dar o grito da liberdade na minha vida e vai surgir ideias lá. Então hoje está muito mais fácil de pedir ajuda para o próprio Google primeiro, caso você não queira pedir ajuda para alguém, e olhar para essa força interna, sentir como a sua ama falou, mentira, assim, o que está acontecendo comigo, esse momento, é isso que eu quero mesmo, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, né? E a gente dá mais gritos o tempo todo, gritos de liberdade para todas as coisinhas pequenas que a gente está fazendo no automático e a gente nem percebe, né? Então, gurias, convidar vocês para agradecer também, pessoal, sigam aí a Soama e a Ká e a gente vai sempre construindo círculos aqui, toda terça às 13 tem um círculo de mulheres, contos do livro das mulheres cósmicas, vão se relacionando com a nossa vida, com nossas histórias, nossos contos também e a nossa vida real. E aí a gente vai trazendo essa perspectiva para você que está assistindo. Muito grata pela oportunidade, pelo convite, sempre um prazer, né, participar desses círculos e vou fazer uma conversa. Eu sou muito fã da doutora Clarissa, de todas as obras dela. E é isso, né? Fazer essa relação. Ler esse tipo de livro sozinha pode ser uma jornada muito cansativa, porque é difícil, porque mexe com aspectos muito sutis nossos, coisas que está escondendo a nossa existência inteira. E por isso que a proposta de círculo é tão valiosa, né? É mais fácil de trazer para quem está ouvindo e entendendo a jornada, a nossa e a jornada da outra. Estou muito grata aqui pelo convite.
Tuti, muito obrigada, Cá, também, por compartilhar, né, esse momento comigo. Eu acho que pelo que a Cá falou, e eu concordo, que esse livro é um livro que requer um trabalho interno, né? Então, eu também acho, dou a dica para se você está aí lendo esse livro, lê aos poucos, né? Lê um trecho, lê um desses itens, porque em cada conto tem uns sub-itens, faça uma reflexão da sua vida sobre isso, às vezes deixa uns dias para aquilo ressoar em você, né? E tente participar de círculos que possam conversar sobre esses aspectos, porque são muitos os aspectos da nossa personalidade que vêm à tona no livro. E é um livro muito enriquecedor, mas também é um livro que é desafiador, né? Eu confesso que talvez para mim não esteja sendo tão desafiador, porque eu já venho num processo muito de me mexer de dentro de mim, fazendo terapia, fazendo mudanças na minha vida, mudando a minha vida profissional, chegando na menopausa, né, que no caso aí é a melhor idade, a idade da mulher sábia, tô querendo virar essa mulher sábia. Então, talvez, para mim, não esteja sendo tão desafiador do que, por exemplo, se eu fosse ler esse livro há 3 anos atrás. Se eu estivesse lendo esse livro quando eu estava lá no mundo corporativo, eu acho que eu estaria encolhida em posição fetal chorando, sabe? Então, assim, é desafiador mesmo. Então, leiam aos poucos, reflitam sobre os contos na vida de vocês. Não é um livro, tipo, para ler como um romance. A doutora Clarissa não termina os contos de forma feliz, tipo contos de fadas. São, são momentos assim de você realmente parar e refletir. Então faça isso, né? Leia, pare, reflita, veja o que pode funcionar na sua vida, o que ressoa dentro de você. Essa curiosidade é que torna a gente mulheres selvagens e donas das nossas próprias vidas, né? A gente se olhar, refletir com o mundo, deixar o mundo ressoar com a gente ressoar para o mundo. Essas são as movimentações da mulher selvagem, real, né? Então, que seja assim. Tuti, muito obrigada. Cá também. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Isso aí, gratidão, Gurias. Beijo. Beijo pra todo mundo, beijo pra vocês. Fiquem bem. Até os próximos. Tchau!